Bom dia, gente. Então, hoje a gente começa um novo bimestre com o realismo, movimento literário, que, na verdade, tem um grande autor no Brasil, que já é o suficiente, que é um dos maiores autores do mundo nessa época. Se ele não tivesse escrito em língua portuguesa, talvez fosse considerado realmente um dos maiores autores da sua época. Porém, como a língua portuguesa é uma língua periférica, acabou ficando relegado a ser um autor também periférico e foi descoberto no exterior bem mais tarde, bem recentemente. Mas, com toda certeza, é um autor que tem o valor talvez até maior do que qualquer autor contemporâneo dele, europeu ou norte-americano. O Machado de Assis tem uma obra muito extensa e nós não vamos trabalhar os romances propriamente. Eu vou dar um esboço da obra de alguns dos romances aqui e nós vamos trabalhar alguns contos, os contos que foram indicados pela UNB para o processo avaliativo do PAS. Eu achei que isso valeria a pena para que vocês pudessem ler realmente a obra e não ficar só nessa apresentação que eu faço normalmente, né? Então, assim, vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer a obra do Machado de Assis por dentro. Então, a gente vai ler 4 contos, que são os contos indicados para o Paz. Vocês vão ter uma semana para ler cada um deles. E então, hoje vai ser mais um esboço do que foi a obra do Machado. Bom, e ele é contemporâneo um pouco posterior, na verdade, do José de Alencar, e a sua obra de juventude é uma obra que poderia ser considerada romântica. Não tanto de juventude, né, porque ele começa a publicar a obra que seria posterior ao romantismo já com 40 anos. Então não é tanto de juventude assim. Mas então até os 40 anos ele publica vários livros, vários poemas e até peças que poderiam ser consideradas românticas, que eram muito bem escritas, porque ele é um escritor muito talentoso desde o início, mas que ainda não apresentavam o que ele vai fazer mais tarde, que é um estudo profundo da alma humana, como a gente vai ver na análise dos romances. Então, o último desses romances que seriam considerados românticos é Yaya Garcia. A crítica aponta um certo despertar, uma tomada de consciência que ele teve praticamente do nada, e aí surgiu um romance que dá uma reviravolta na obra de Machado de Assis e faz com que ele, se ele morresse ali tendo publicado só Memórias Póstumas, que é esse primeiro romance da sua obra madura, em 1881, a crítica diz que se ele tivesse morrido ali, já seria o suficiente para consagrá-lo como um grande autor. Então, ele tem essas duas fases, e a gente vai estudar principalmente a segunda fase. Então, eu disse aí que ele tem essa tomada de consciência ou despertar do riso, porque o riso em Machado de Assis é muito, muito importante, principalmente para essa segunda fase. E ele vai se utilizar da ironia para rir da sociedade burguesa da sua época, sem que as pessoas percebessem isso. Então, Machado de Assis ri da burguesia, e sendo que a própria burguesia é que estava lendo os romances que ele publicava. E isso começa ali, como eu disse, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O defunto, por estar morto, tem a capa. Bom, um breve resumo. Aqui eu vou dar uma tarefa meio heróica, meio hercúlea, de dar para vocês o enredo de pelo menos 4 romances, 3 ou 4 romances em 5 minutos. E romances muito profundos, muito complexos.
Mas nesse romance, então, o narrador é um defunto, é um cadáver que voltou para contar a sua história. E, por estar morto, o Brás Cubas, o narrador, tem a capacidade de olhar tudo com um olhar muito cínico, muito irônico. Então ele consegue tratar tudo com um certo desdém que talvez não seria possível para um vivo. Então Machado de Assis se utiliza dessa ferramenta literária que ele cria para olhar a sociedade de modo extremamente irônico. Outro tema muito importante no Machado de Assis é o tema da alteridade e da subjetividade, que é retratado principalmente no conto O Espelho. Nesse conto, nós temos aí um soldado que toda a sua subjetividade é carregada, um soldado não, um militar congratulado, toda a sua subjetividade é carregada nesse uniforme que ele veste, esse uniforme de militar. E quando ele perde um coro que fica chamando ele de senhor militar, então ele perde a parte mais importante de si mesmo. E quando ele perde, então, essa parte mais importante de si mesmo, nada resta. Então, o que nós somos? Nós somos simplesmente aquilo que os outros dizem que nós somos? Quanto de nós é opinião alheia? Quanto de nós é formado simplesmente pelo outro, pelas nossas vestimentas, pelos nossos adereços, pela nossa profissão? Eu sou simplesmente um professor? Se me tirarem o fato de eu ser professor, o que vai restar? Então, Machado de Assis pesquisa essa profundidade da subjetividade e da alteridade do ser humano. Um outro tema que ele pesquisa, que ele aborda, é um tema muito importante, principalmente aqui para nós brasileiros, que é o da realidade imposta, que a gente vê em Dom Casmurro. O que eu quero dizer com isso? Dom Casmurro é narrado por um representante da alta burguesia carioca e, em determinada parte do romance, ele se convence de que a sua esposa o traiu. E ele vai passar todo o romance, o narrador, Bentinho, chamado de Dom Casmurro, vai passar todo o romance tentando convencer o leitor de que ele foi realmente traído por sua esposa. E isso vai culminar, esse sentimento de ciúme dele vai culminar, vai levar à destruição da sua própria vida. Ele vai ficar tão obsessivo com isso que vai mandar sua esposa para fora do país, o filho dele vai acabar morrendo e ele vai acabar velho e infeliz, sozinho. Então, por que eu digo que é uma realidade imposta? Porque ele, como homem da alta burguesia, não dá o discurso, a palavra, para a mulher, para a gente saber se ela realmente traiu ou não. O único discurso que nós temos é o do próprio traído, do próprio Bentinho, que teria sido traído. E, portanto, há uma imposição dessa realidade do ciumento, essa realidade que pode não ser senão imaginária, essa realidade que poderia ser imaginária. Então, é imposta para nós porque ele é o único narrador, ele é o único discurso a que nós temos acesso. E por que eu falei que isso é muito importante para o brasileiro? Porque é isso que acontece aqui. Qual é o discurso a que nós temos acesso? O discurso da alta burguesia. E se a alta burguesia diz que houve uma traição, então nós não temos outra opção senão acreditar, porque é o único discurso viável, é o único discurso que nós temos acesso. Certo? Então é uma realidade imposta. Não existe outra realidade porque nós não temos acesso a essa outra realidade. E um outro tema muito importante para o Machado de Assis
é o de Esaú e Jacó, que é a chama da indecisão, ou a mutilação do eu para a ação. Esaú e Jacó, então, eu não estou falando de todos os romances da maturidade, inclusive eu tenho um amigo que está fazendo o mestrado dele sobre um outro romance, o último romance, Memorial de Ares. Ele vai brigar comigo se ele ver essa aula, porque eu não falei do Memorial de Ares, mas não tem problema não. Então, no Esaú e Jacó, a chama, o que eu quero dizer com a chama da indecisão? Esaú e Jacó são dois irmãos, eles são, na verdade, Pedro e Paulo, são dois irmãos no romance, eles são gêmeos, e tudo que um faz é o contrário do que o outro faz. Tudo que o outro decide é o contrário do que o primeiro decide. E eles, porém, se apaixonam pela mesma mulher. E essa mulher fica entre os dois. E ela fica tão indecisa entre os dois opostos que a chama da indecisão acaba por consumi-la e ela morre. É muito trágica a história. Então, cada decisão que nós tomamos é uma mutilação. Se você diz sim, você disse não a outra coisa. Cada escolha que você faz veda outro caminho. Se você vai por um caminho, você não foi pelo outro. E, portanto, você acabou mutilando essas possibilidades do seu eu, da sua história. Então, todas essas questões muito profundas são abordadas na obra do Machado de Assis, e aí, infelizmente, não dá para fazer uma análise mais profunda sem ler os romances. Se vocês tiverem interesse, está tudo em domínio público, mas como leitura mais pausada, o que a gente vai fazer, como eu disse no início, vão ser os 4 continhos. Então, por hoje é só, gente. Foi uma aula um pouco extensa, mas porque o tema é muito extenso, né? Uma obra completa de um autor muito complexo. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.